Conexão Saúde, apoio cultural, Sucolife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva. Bem-vindos ao Conexão Saúde, mais um Conexão no ar, todas as quartas-feiras aqui com vocês, a 1h45 às 10h30 da noite. E hoje a gente vai cuidar da sua saúde, porque o tema é muito interessante, acomete homens e mulheres. Quedas de cabelo. Você já pensou em ter um cabelo bonito, volumoso, forte? Você sofre com queda? Olha, é agora que a gente conversa com o doutor professor Ricardo Mota. É um prazer conversar com o senhor doutor Ricardo. O prazer é todo meu de estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas aí de quem tiver em relação a esse assunto, né? Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde e eu aproveito agora no comecinho do programa e já vou apresentar aqui o Dr. Ricardo, que é médico cooperado da Unimed aqui de Araraquara, é formado pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em dermatologia pela Associação Médica Brasileira, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, pós-graduado em dermatocosmiatria pela Faculdade de Medicina do ABC e especializado em psicodermatologia e comportamento. O currículo é extenso, então a gente vai abusar do senhor aqui. Vou perguntar tudo sobre cabelo, porque é um tema que também me interessa. A gente cuida aqui da nossa saúde, do nosso telespectador, que a gente sempre tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Doutor Ricardo, então na realidade a queda de cabelo é algo que acomete hoje também muitas mulheres. Antes a gente falava muito que era um dos homens, até brincava, é dos carecas que elas gostam mais. Como que é isso? As pessoas hoje têm muito medo de perder o cabelo. Sim. É um assunto muito importante porque mexe com a autoestima das pessoas, não só de homens como de mulheres também, cada vez mais, né? A gente está vivendo num mundo onde que a gente valoriza muito a nossa aparência e o cabelo, ele conversa com o nosso rosto, né? Ele define alguns traços do nosso rosto. E é uma certa característica de cada um. O cabelo faz estilos, o cabelo faz moda, então é fácil de entender o impacto disso na autoestima das pessoas, né? Então a gente tem alguns tipos de queda de cabelo. Na verdade, temos vários tipos de queda de cabelo. Vou tentar falar aqui um pouquinho hoje sobre os mais comuns. Claro. Tá? O que acomete mais as mulheres, o que acomete mais os homens. Então, mais ou menos, a gente consegue dividir esse assunto queda de cabelo, que a gente chama de alopécias ou alopecias. As duas formas de falar estão corretas, a gente pode falar dessa maneira. Quando a gente escutar falar alopecia é queda de cabelo, né? A gente está relacionado a isso. Então a gente tem o tipo eflúvio telógeno, o nome é feinho, mas eflúvio significa queda e telógeno é uma das fases do cabelo. Então significa que o meu cabelo está caindo naquela fase dele, que é a fase de crescimento telógeno. A gente tem 3 fases do crescimento capilar. A do meio chama telógeno. Então o cabelo cai nessa fase, ele cresceu, ele já está aí, já cresceu. Então ele cai nessa fase, a gente chama de pós-crescimento, é isso? Já cresceu, o cabelo tá lá. De repente seu cabelo tá lindo, maravilhoso. De um dia para o outro você começa a ver que o seu cabelo tinha um padrão de queda e ele está aumentando a quantidade de cabelo. Então você olhava lá no banheiro, tinha lá um montinho de cabelo que não entupia. E de repente você começou a ver que
você pegava aquele montinho de cabelo e grudava lá na parede para ver, no azulejo, para ver se tinha muito ou não. Tem muitas pessoas que fazem isso para contar. Sim. E depois põe num saquinho e leva pra gente, doutor, ó. Olha o tanto que caiu ontem, por exemplo. Então, esse aumento da queda de cabelo em mulheres em que estava tudo bem com o cabelo e de repente o cabelo começou a cair, pode se enquadrar principalmente nessa entidade que a gente fala, eflúvio telógeno, ok? Que acomete muito mais mulheres esse tipo de queda de cabelo. E para quem está em casa, nos assistindo, preocupados com a queda, como que eu identifico que realmente eu estou com a queda? O tamanho, como que eu realmente... Porque cai cabelo todos os dias. Cai. Qual que é a média? E a gente não conta todos os dias quantos cabelos a gente perde. A gente nem percebe na realidade. Quando você começa a perceber... Quando você começa a perceber aquilo te chamou a atenção, é porque fugiu do seu padrão. Algo está acontecendo. Porque você perde, nós perdemos por dia de 100 a 300 fios de cabelo. Nossa, é muito. Não, mas para o cabelo crescer ele tem que cair. Então o cabelo cai para outro vir, assim é a vida. Nossas células vão se renovando e o cabelo não é diferente. Entendi. Quando... você notou que tem um padrão diferente, que seu cabelo está caindo muito mais, que você acorda, tem muito cabelo no travesseiro, ou que você vai tomar seu banho, tem muito cabelo no chão, começa a chamar a sua atenção. Tem um exame que a gente costuma fazer no paciente que chama teste da tração. O que é teste de tração? É dividir o cabelo em algumas partes, pegar uns chumacinhos de cabelo e você fazer uma tração leve no cabelo, depois eu posso... E puxar. Isso, e puxar levemente. Você segura perto da raiz, segura com uma mão e com a outra você vai puxando. Isso, vai puxando de leve. Isso. Nesse teste, quando nós fazemos no couro cabeludo todo do paciente e tem mais, igual ou mais que 5 fios, a gente tem um sinal de que está acontecendo alguma coisa errada. Isso é sinal de doença? Não necessariamente, mas pode ser um sinal do eflúvio telógeno. Principalmente, esse exame é muito mais usado para esse tipo de queda, eflúvio telógeno. Que eu vou explicar o que é o eflúvio telógeno e por que eu estou falando tanto nele. E a outra causa de queda de cabelo é a alopecia androgenética. O nome já diz, é uma alopecia androgenética. Está relacionado com hormônios masculinos androgênios e está relacionado com a parte genética também. É uma doença que acomete principalmente homens, muito mais comum em homens, e tem um padrão certinho dessa queda de cabelo nos homens, como todo mundo já conhece, aquela abertura nas laterais, que todo mundo brinca, fala que as entradas, que tem uns que já nem está entrando, mas já está saindo, de tão careca que é. Mas acontece muito, principalmente no homem, esse tipo de alopecia. Mas 5% das mulheres também são acometidas pela alopecia androgenética. Qual que é a má notícia? A má notícia é que a alopecia androgenética não tem cura, tem controle. Agora eu vou falar diferente. Olha como que é diferente a abordagem. Eu falo assim para você. Vou falar da alopecia androgenética. A alopecia androgenética, ela não tem cura. É a famosa careca, ok, né? Olha o jeito que eu tô te falando, mas tem controle. Aí eu falo assim pra você. Eu vou falar da alopecia androgenética. A alopecia androgenética é uma doença genética que tem controle, a gente controla muito bem, conseguimos conviver com ela, só que não tem cura. Não dá outro enfoque? É outra abordagem. Por quê? Porque muitas mulheres se desesperam, que falam, por que eu tenho esse tipo de queda de cabelo? Por que o meu cabelo cai tanto? Por que eu não consigo? Isso não tem cura. Pensa diferente, não tem cura, ok. A pressão alta também não tem cura e as pessoas vivem a vida inteira. O diabetes também não tem cura e as pessoas vivem a vida inteira tratando.
controlando. Então, se você tem uma doença que você não tem cura, mas você tem controle, ótimo, legal. Perfeito. Vamos controlar. Vamos controlar. Então, quando você fala de uma doença e você aborda desse jeito, vou te falar uma coisa, a doença não tem cura. Você já desanima o paciente. A partir do momento que você fala assim, sua doença tem controle, vamos controlar juntos? Vamos tratar? Eu te ajudo e você me ajuda. Pronto, é outra coisa. Você mostrou para o paciente que você está com ele e que a doença dele não tem cura, mas tem controle e você vai ajudar. Pronto. Agora, mas isso... antes da gente falar do tratamento e do controle, vamos falar das causas. O que causa? Androgenético a gente já percebe que tem, né, está relacionado à genética. E a outra que o senhor falou que acomete mais as mulheres, quais são as causas das quedas capilares? Tudo que você possa imaginar. Que bom. Tudo. Fala uma coisa aí. Alimentação. Causa. Hormônio. Causa. Genética. Causa. Genética é da androgenética, ok. Beleza, vai, continua. Estresse. Causa. Depressão. Causa. E não é conversa fiada, tá? A depressão, o estresse causa, fala assim, mas você vai no médico, todo médico vai falar assim, isso daí é estresse. Algumas vezes não é, algumas vezes é alguma doença escondida, mas pode ser. Por que pode ser? Porque o estresse e a depressão liberam uma substância química que o nosso organismo produz que se chama substância P, é o nome dela. No estresse, essa substância é produzida. Essa substância P vai lá no seu folículo piloso, lá no seu corinho cabeludo bonitinho, vai lá, inflama o folículo piloso inflamado, tá? Tô falando de uma maneira bem genérica, mas é mais ou menos isso, para entender. O folículo piloso inflamado, ele perde a aderência ali na região que ele tem que ficar e ele cai. Então o estresse faz o cabelo cair? Faz, e não é conversa fiada, não é papo para boi dormir. É verdade. Às vezes pode até ser usado de uma forma geral, quando, pode falar, olha, é estresse. E às vezes não é, mas o estresse faz o cabelo cair. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está consultando uma paciente e ela fala pra gente que está estressada e a gente fala, então é isso. Eu não posso deixar de pesquisar outras coisas. Lembra que eu falei para você agora? Fala uma coisa aí. E você foi me falando? Por quê? Porque várias situações pode causar isso. Uma inflamação. Qualquer inflamação no corpo pode causar. Um pico febril maior que 38,5, 39. Um pico febril. Pode causar. Pode causar. Seu cabelo pode começar a cair depois de um tempo. Infecção. Infecção de urina pode causar. Eflúvio telógeno, tá? Eu tô falando agora. Infecção de garganta pode causar. Qualquer infecção no corpo pode causar o eflúvio telógeno. E quais são as pós-gestação, menopausa, tá tudo dentro do eflúvio telógeno. Por que é legal saber de tudo isso? Porque quando o paciente vai para mim com queda de cabelo, eu tenho que olhar para ele como um todo, eu não estou tratando o cabelo dele só. Então, quando o paciente vai até mim, eu tenho que olhar para ele e ver que ele é muito mais que um cabelo. Que se o cabelo dele está caindo, pode não ser nada, e a maioria das vezes não é porque o cabelo dele cai mesmo, ele não tem nada de doença, mas ele pode ter? Pode ter. E é minha obrigação, como médico, identificar isso. Então eu não posso olhar para alguém e falar, não, tá normal, esse cabelo está caindo normal. Não, eu tenho que ouvir o que o paciente está falando, porque ele não foi em mim à toa. Não perdeu o tempo dele, foi até mim falando, olha, meu cabelo está caindo. É porque está incomodando. E se está incomodando ele, eu preciso investigar o que está acontecendo. E como eu te falei, pode não ser nada, tá? Pode ser uma fase, mas pode ser alguma coisa, pode ser. E eu vou pesquisar, tá? Geralmente essas situações inflamatórias, elas são pontuais. Então elas acontecem, o cabelo cai e depois volta ao normal, tá? Então tem condições que eu tenho que investigar. A parte nutricional muito importante hoje em dia, com essas dietas todas que estão fazendo, é legal fazer. Não, é legal fazer algumas dietas, mas é bacana fazer com uma orientação, não fazer sozinha.
Tem muitas dietas que são muito agressivas para o organismo, depletam demais as nossas vitaminas, né, o que nós precisamos. Então é complicado essa situação, porque a gente tem que ver tudo como o indivíduo como um todo. A gente já vai ver sobre a genética, mas agora para onde que a gente vai? Que a gente sempre tem aqui, Dr. Ricardo Mota, a participação das crianças da Domiduca, que sempre nos ensinam alguma dica de saúde. A Domiduca é uma loja infantil da cidade de Matão que vende acessórios, roupinhas, e vocês vão ver agora uma criancinha linda, bem vestida, dando uma super dica de saúde aqui pra gente. A criança precisa de fantasia, imaginação e brincar. O tempo passa rápido e o que fica são as doces lembranças. Sofia, mas que graça você com 5 aninhos dando essa super dica de saúde. Parabéns, Sofia. Um super beijo para você, para sua família e aí para o pessoal da Domiduca. E a gente volta aqui para responder rapidinho, que a gente vai para o próximo bloco daqui a pouco, doutor Ricardo, sobre a genética. A genética, como que a gente percebe? Pelos nossos avós. Meu avô é careca, meu pai é careca, eu também vou ser careca, é isso? Então, não dá para traçar mais ou menos uma certeza desse perfil genético, porque a gente dizia que antigamente o padrão genético, a herança genética da calvície era passado dos avós maternos. Sim, né? Já ouvi falar sobre isso. Que assim, se alguém da família da minha mãe for careca, eu também vou ser. Isso daí caiu por terra, não é assim, não dá para traçar esse perfil, não dá para ter certeza da onde que veio, quem é, né, quem já tem a calvície, não dá para saber da onde veio com certeza, e nem para afirmar que se eu tenho meu pai careca, que eu vou ficar careca. Geralmente isso acontece, mas não é uma regra. Então não dá para ter certeza. Às vezes você tem alguém na família que é careca e ninguém mais é. Às vezes você tem lá seu pai que é careca, você não é. Às vezes você tem ele que é careca e você vai ficar. Então é difícil de ter certeza, tá? Entendi. É difícil. É muito difícil de você presumir isso. É complicado. Não tem uma regrinha não, infelizmente, né? Mas... infelizmente não tem, mas a gente vai falar muito sobre os tratamentos. Eu tenho certeza que a gente pode cuidar muito bem dos nossos cabelos. O senhor vai passar tudo desse último curso, né, dessa graduação que o senhor fez também, essa especialidade em São Paulo. A gente vai contar aqui para os nossos telespectadores sobre os tratamentos, mas agora a gente vai lá para a Clínica da Audição, no nosso bloco Saúde Auditiva. Vamos lá com a profissional fonoaudióloga Daniela Schiavon. Saúde Auditiva. Apoio Cultural. Clínica da Audição Araraquara. Olá, pessoal! E a nossa dica de hoje vai ser sobre indicação do uso do CPAP. E mais uma vez eu convido o nosso profissional Augusto para estar dando essas dicas para vocês. Na última dica eu falei um pouco para vocês sobre a apneia, que é a parada respiratória durante o sono, e hoje eu vou falar de um dos tratamentos padrão ouro para a apneia, que é o CPAP. O CPAP é um dispositivo, na verdade um mini compressor de ar, que tem a função de fazer que o colabamento das vias aéreas superiores desapareça, fazendo com que o ar consiga passar de maneira livre para o paciente durante a noite. O CPAP ele foi inventado no ano de 1981 por um médico australiano e com o passar dos anos foi sofrendo alterações de uma maneira positiva, foi evoluindo. Existem 2 tipos principais de CPAP e é muito importante conhecê-los para que na hora de você tomar uma decisão fique com o melhor e consiga se tratar de maneira mais eficaz. Existe o CPAP pressão fixa, que na verdade é um mini compressor também, porém ele vai jogar uma pressão de ar durante a noite e do início até o final da noite será essa pressão. Então o médico na hora da polissonografia, da titulação do CPAP, ele prescreve uma pressão em que o fonoaudiólogo ou fisioterapeuta vai colocar no CPAP para que você durma bem. Só que a gente sabe que o sono ele é muito variável. Por exemplo, muitas vezes se a gente toma uma noite a gente toma um pouquinho de álcool ou come algum alimento mais pesado, a musculatura relaxa e aí precisa de uma pressão de ar maior para que evite esse colabamento das vias aéreas.
O CPAP automático ele faz isso. Se ele percebe que a quantidade de ar que está passando não é o suficiente para que a pessoa descanse de maneira correta, ele automaticamente joga um pouco mais de pressão. Lógico que o fonoaudiólogo que vai controlar o quanto de pressão mínima que vai passar e o quanto de pressão máxima. Mas esse CPAP automático te dá a liberdade de fazer esses ajustes sem necessário ir toda hora para o consultório fazer um ajuste para que você fique bem. Bom, existe também um outro tipo de equipamento que é o VPAP ou BiPAP. O BiPAP, na verdade, é um nome patenteado pela Philips e o VPAP é um nome patenteado pela ResMed, duas empresas que atuam nesse ramo de produção dos compressores. O BiPAP, ele é como se fosse o CPAP, mas ele é binível. Ele é um equipamento um pouco mais caro, mas ele permite que nós alteremos tanto a pressão de inspiração quanto a pressão de expiração. Uma pessoa que já teve problemas pulmonares ou tem muita dificuldade de respirar, a indicação correta é o BiPAP. Por quê? Ele vai permitir que o profissional faça os ajustes para que dê maior conforto para esse tipo de pessoa. Então, o CPAP, além de ser um mini compressor, ele tem um tubo que é ligado a uma máscara. Para o sucesso da terapia do CPAP, também é necessário escolher a máscara correta. Existem diversos tipos de máscara, desde máscaras que pegam só o nariz e boca, e máscaras que pegam a face completamente. Então, é necessário que o profissional seja muito bem instruído e pergunte seu histórico. Pergunte se você já tem rinite, se você tem desvio de septo, se você é respirador oral de uma maneira intensa, e isso que vai ser o determinante para escolher a máscara na hora da utilização do CPAP. Por isso é importante que na hora de comprar, na hora de escolher, você saiba muito bem quais são os seus sintomas e que o profissional também conheça para que possa oferecer o melhor equipamento e o melhor tratamento, a melhor máscara também. E essa foi a dica de hoje. Se você for precisar de CPAP, foi no médico, pegou a prescrição do CPAP, comprovou que tem apneia, fique atento, não é qualquer tipo de CPAP que serve para você. Você precisa de uma orientação profissional para depois não se arrepender na hora da compra, ok? Saúde auditiva, apoio cultural, Clínica da Audição Araraquara. Muitíssimo obrigada, Dani e Augusto. É sempre uma honra tê-los aqui no Conexão Saúde, com esse bloco Saúde Auditiva e também agora cuidando do nosso sono junto com a Clínica da Audição também. E eu tenho uma dica para vocês. Antes da gente ir para um pequeno intervalo, eu vou contar sobre o H-Saúde, que é um plano de saúde que você pode confiar. É um plano de saúde que te acolhe realmente. A gente vai ver uma história super bonita de uma pessoa que confiou no H-Saúde. Domingo de manhã eu estava em casa, no que eu abri para jogar o álcool na churrasqueira, aí veio uma corrente de fogo e explodiu o galão na minha mão. Eu fiquei 55 dias em coma, 85% do corpo queimado. Quando você vê uma pessoa te tratando com carinho, de certa forma você se conforta, porque eu fui bem cuidado. Quando eu falo da minha família, principalmente a minha esposa, né, o que ela sofreu, o que ela correu, então eu me emociono muito nisso. Quando eu estou dirigindo um ônibus assim, sabe, passa uns flashes de quando dos acidentes, eu não imagino que hoje eu estaria dirigindo de novo. Mesmo se eu não tivesse voltado, mas eu coloco como aprendizado, como para mim aprender a viver. Que história linda a sua, parabéns. É uma honra tê-lo aqui junto ao H-Saúde no Conexão Saúde. E a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais conexão e com mais quedas de cabelo. Prevenção das quedas de cabelo. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre queda de cabelo com o professor Dr. Ricardo Mota, mas antes a gente vai lá para o CCAA de Matão aprender um pouquinho de inglês para a gente colocar o nosso cérebro aí para funcionar. Hands Up! Aprenda inglês. Apoio cultural CCAA Matão. Hey Roy, how is it going? Hi guys, I'm so good now. What happened? Is there anything wrong? I don't know. I think I may feel
figure out some problems. You do have a busy schedule, maybe you're just tired. Yeah, but still, he's been complaining a lot about this. Is there something else happening? Are you eating well? I haven't been sleeping well, but I'm not sure about the food I ate. Could it be a lack of vitamins? I don't know, maybe you should talk to an adult. It's always good to talk to someone about anything. I agree with her. You'd better talk to your parents or your teachers, or even us, your friends. I guess it helps. I don't think I can. I just have to figure some problems out and I'll be fine. You should try with people that care about you. Of course they help. Definitely, talking will help you if you haven't been so well. You need to find out what's wrong. Yeah, I think so. You do a lot of things and don't have much time for yourself. Maybe that's the problem. I've got a lot of things on my plate too. High school stuff. See, you're not the only one. Trying to find help and clear a little schedule. We put better to the things you need and want. That's good advice, guys. Thanks for your support. I'll try my best to get helping get better. We're here for you, Ryan. Hands Up! Aprenda Inglês. Apoio Cultural CCAA Matão. Parabéns, CCAA de Matão, é muito bom, é uma alegria tê-los aqui no Conexão, nos ensinando um pouquinho sobre inglês e a gente vai começando a ter um pouco de fluência aqui com os alunos. Olha que beleza, os alunos do CCAA estão fazendo um mini teatro para a gente começar a aprender inglês. E a gente volta aqui com o bate-papo com o professor Dr. Ricardo Mota e a nossa preocupação é queda de cabelo, que acomete homens e mulheres. Mais de 50% da população do Brasil tem queda de cabelo, pelo que eu vi na Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse dado é algo alarmante, né? Metade da população, um pouquinho mais da metade, tem queda de cabelo. De alguma natureza. De alguma natureza. E a preocupação é grande, porque hoje quem não quer continuar com os cabelos fortes, firmes e volumosos? Conta pra gente, quais os tratamentos, doutor? Basicamente, dividindo o grupo, esse dado que você passou é bem importante. Por quê? Porque assim, 50% da população tem algum tipo de queda de cabelo, tá? Então, tem vários tipos de cabelo, esses dois que a gente conversou no primeiro bloco. E a importância disso tudo é você identificar o que está por trás dessa queda de cabelo. Porque pode ser só uma queda de cabelo androgenética, ok, mas pode ser aquelas condições. Quando são condições que estão fazendo o nosso cabelo cair, que não é a genética, a gente tem que descobrir a causa, ir atrás dessa causa e tratar. Por exemplo, meu cabelo está caindo porque eu estou fazendo uma dieta muito restrita em proteína. Vai cair. Então não adianta, eu tenho que identificar que o paciente está fazendo essa dieta e qual que é o tratamento. Repor para ele o que ele precisa. A investigação é importante. O meu paciente, ele esteve internado e está com queda de cabelo. Eu preciso identificar qual que foi o motivo dessa internação. Ele teve alguma infecção? Ele teve alguma inflamação? Ele teve alguma situação inflamatória que fez com que o cabelo dele caiu? Tem. Eu vou tratar essa condição. O meu paciente está passando por uma situação de estresse muito grande. Eu elimino outras possibilidades e identifico que é o estresse. Vamos tentar fazer com que ele tenha uma vida mais saudável do ponto de vista emocional. Vamos tratar a vida dele emocional. Vamos tratar essa questão que na nossa vida é muito importante, como eu te falei, o cabelo ele cai pelo estresse, ele cai pela depressão, ele cai. Então vamos tratar? Vamos tratar. O meu paciente tem alguma outra situação, por exemplo, que aí não entra no eflúvio telógeno, mas que muitas pessoas já ouviram falar, que é a alopecia areata. A alopecia areata, já teve? O que acontece? É uma doença autoimune em que os seus anticorpos vão lá no seu corinho cabeludo, vão lá no folículo piloso, atinge esse folículo piloso, o cabelo cai.
tá? É uma doença autoimune, só que está relacionada muito com a saúde emocional. Saúde emocional. Tá? Diretamente. Então, o diagnóstico, na realidade... A gente pode fazer uma... Terapia, eu lembro quando eu tive, você tem que fazer terapia. Sim, a gente pode fazer, a terapia é uma atividade, é uma terapêutica associada. Sim. Então a gente vai tratar com a parte médica, tá? Propriamente dita, orgânica, e vamos tratar a sua saúde emocional também, te orientando que vida que seria legal, a prática de atividades físicas, uma alimentação bacana, uma vida com o seu horário de lazer tranquilo, sem tantas competições, sem tanta angústia, sem tanta cobrança. Nossa, doutor, isso existe? Precisa. Na prática, é muito difícil. Quando acontece algo na nossa vida, independente da patologia, é pra gente parar pra pensar mesmo. Será que eu tô no caminho certo? E é difícil você voltar pro caminho certo. Então, você identificar que você tem que mudar alguma coisa já é um primeiro passo muito bom. Com certeza. Já eu acredito que boa parte do tratamento é você identificar que algo tá errado. Porque tem muitas pessoas que passam a vida inteira e não identificam algo errado na vida, né? Não percebem, o que é o mais triste. E quando a gente percebe, a gente tem que correr atrás. Então, assim, qual que é o tratamento de queda de cabelo? Quando é o eflúvio telógeno, que você vai no médico, você que tem queda de cabelo, você vai procurar seu médico, o seu médico vai identificar qual é o tipo de queda de cabelo que você tem, vai fazer esse diagnóstico, em cima desse diagnóstico ele vai fazer o seu tratamento. Então o seu tratamento vai ser em cima da causa. Eu não vou tratar como um pacote, olha, queda de cabelo assim, todo mundo tratado igual. Não é assim que funciona. Então quem tem esse problema, é bacana procurar o médico, é bacana você ter esse contato, saber por que o seu cabelo está caindo. Foi como eu falei, pode não ser nada de grave, porque tá caindo, é alguma coisa, nem que seja fisiológico, por exemplo, eu quero melhorar a aparência dos meus fios. Eu posso perceber uma queda, eu posso perceber algum problema. Na área dermatológica, é remédio? Que tipo de tratamentos existe? Olha, é assim, se você nasceu com cabelo fininho e pouco cabelo a vida inteira, não vai mudar. Não existe milagre. Não, milagre não existe. Eu não aumento a grossura do meu fio, tem alguns produtos, tem alguns produtos cosméticos que agem no fio de cabelo, agindo na carga elétrica do fio, faz com que o fio empurre o outro e dá-se pelas cargas elétricas da repulsão e faz com que o cabelo tenha uma aparência de maior volume. Isso acontece e a gente sabe disso e a gente até indica, tá? Alguns produtos cosméticos que fazem, tem essa ação. Mas se o seu cabelo é fino, ele não vai deixar de ser fino. Se ele é ralinho e sempre foi, ele não vai deixar. Você nasceu assim. Então, a gente não tem nada que faça o cabelo ficar mais grosso ou que faça crescer mais cabelo. Se a sua genética for essa, você nasceu com essa... você nasceu com esse carimbinho, tipo, o seu cabelo é ralinho, você tem pouco cabelo. Agradece que você tem cabelo. Pouquinho. Mas dá para tomar uma vitamina lá no consultório dermatológico do senhor para dar uma... Que seja o brilho, que seja... Essa questão que eu tô falando é de uma questão genética, tá? Mas, se você quer tratar o seu cabelo, a gente avalia a saúde desse cabelo e consegue tratar com uma melhora na alimentação, a gente repõe alguns elementos que o seu organismo precisa para construir o fio de cabelo. Então a gente identifica o problema e age dessa maneira, com algumas vitaminas, com uma alimentação saudável. Quando o problema é a genética, a gente não começou a falar que tem controle, então a gente consegue. Qual que é o controle da genética? A gente consegue fazer com que a enzima responsável pela queda do cabelo, ela diminua a sua ação. Então a gente impede que ela haja demais, fazendo com que o cabelo caia. A gente age em cima dela com medicamentos por boca,
a gente age em cima dela com medicamentos tópicos, que é aquele que a gente passa no couro cabeludo. O minoxidil realmente funciona? Ajuda pro tipo de queda de cabelo, alopecia androgenética, tá? Porque ele age de uma maneira, com uma ação parecida com uma ação hormonal. Então não é todo mundo que tem queda de cabelo que vai poder usar o minoxidil, foi o que eu falei. Tem queda de cabelo? Procura o médico, ele vai identificar, olha, o minoxidil não serve para você, porque você não tem alopecia androgenética, você tem o eflúvio telógeno, que é outra, você tem outra queda, esquece esse nome, só lembra assim, você não tem alopecia androgenética, você tem o outro tipo. Então, o outro tipo pode ser tudo. São fatores externos? Tudo. Enfim. E tirando esse tudo, para alopecia androgenética, então a gente vai conseguir tratar com tratamentos, procedimentos. Tem procedimentos que hoje está fazendo, que é o microagulhamento, que são microagulhinhas que a gente usa no couro cabeludo, pequenas agulhinhas pequenininhas que estimula o couro cabeludo, regiões da pele, a estimular o crescimento desse folículo, a estimular que as células tronco vão para o couro cabeludo e faça com que o cabelo comece a crescer. A gente tem esse tipo de microagulhamento. Então tem muitos tratamentos. Tem. A gente tem esse microagulhamento que a gente consegue usar produtos, que a gente pega produtos estéreos, a gente faz esse procedimento no couro cabeludo e joga esses produtos para ele agir lá dentro do couro cabeludo. Então, em vez de você usar o minoxidil passando no couro cabeludo, a gente faz esse tratamento com essas agulhinhas e pode jogar o minoxidil de uma forma estéreo no couro cabeludo, porque ele não age só lá em cima, ele entra. Que beleza! A gente pode usar uma substância que é a finasterida no couro cabeludo. A gente pode... tem uma solução, eu sabia. A androgenética tem controle. Mota tem as soluções aqui pra gente melhorar a vida do nosso cabelo. Tem, e além disso tudo, a gente tem outros tratamentos, aparelhinhos que também usam agulhinhas, que é por infusão de medicamentos, que tem um nome que chama MMP, que a gente usa. Tem alguns lasers para couro cabeludo, que a gente tem. Então, para alopecia androgenética, e dependendo da causa, no caso de homens, até algumas mulheres, que não tem como fazer esse tratamento, porque a queda de cabelo já foi muito extensa, que a pessoa já está com uma calvície mais avançada. Aí a gente faz, na verdade, o tratamento com implante. Então, o implante é uma saída. Solução, é uma saída. É uma saída, sim. Tá? Então, isso falando desse tipo de patologia da androgenética. Então, no geral, a gente tem como tratar. Então, se o seu cabelo está caindo por uma questão genética, ele está caindo, tá? Por uma questão genética, a gente consegue resolver. Se ele está caindo por uma questão outra, que pode ser menopausa, estresse, alimentação, todos esses outros fatores, a gente também consegue. Só que a gente tem um limite. Quando é questão relacionada com a genética de cada um, a gente esbarra com a genética de cada um. Então a gente não costuma chegar em algo que é além da sua genética. A gente chega naquilo, mas algo além a gente não consegue. Porque às vezes está escrito no seu código genético que você vai ter o cabelo fininho, mas o seu cabelo não cai, ele só é mais fininho. Então a gente vai tratar ele para a aparência dele ficar melhor. A gente questão vai de identidade, não é? A gente Cada um com a sua identidade, com o que... A gente vai fazer com que o seu cabelo melhore a qualidade dele dentro da realidade de cada um. Agora, para quem está em casa, prestem atenção, você que está na sua casa e quer cuidar do seu cabelo da melhor forma, vamos ver se existem alguns mitos e verdades aqui. Lavar os fios diariamente prejudica o couro cabeludo e gera queda de cabelo? Não. Lavar todos os dias? Não. Tem Falso, nada a ver. É muito melhor que você lave o seu cabelo todo dia quando você identifica que seu cabelo é oleoso, porque você evita uma situação que chama dermatite seborreica,
que essa sim é uma inflamação do couro cabeludo que pode cursar com uma queda do cabelo. Então é muito melhor que você lave o cabelo todo dia do que você tenha uma condição inflamatória pelo excesso de oleosidade, tá? Se você identifica que você lava o cabelo todo dia e o seu cabelo fica seco, então não lave todo dia. Mas que ele vai cair, não, isso é mito. Temos que cuidar dos fios ou realmente só do couro? Não, a gente cuida de tudo. Dos dois? Dos dois. A gente cuida da saúde do couro cabeludo e do nosso cabelo. Perfeito. Tá? As mulheres que vivem fazendo tratamento, alisamento, botox, tem aquele outro que também, para quem tem muito frizz, existem muitos alisamentos hoje em salões de beleza. Prejudica demais? Como que o doutor enxerga isso? Prejudica. De uma certa maneira é assim. Tem dois tipos de problema, não que não devam fazer, tá? Foi o que eu falei, a condição estética hoje é muito importante. Então tem a ver com a identidade de cada um. Então se a mulher ela quer alisar o cabelo dela, ela vai alisar o cabelo dela, ponto. Não tá errado fazer isso. Se ela quer ter o cabelinho enroladinho, que eu não sei o nome daquelas coisas que vocês fazem, que o cabelo fica assim enroladinho, como chama aquilo lá? Ah, tem um nome também, eu não sei agora. Babyliss, sei lá. Babyliss. Tá. Eu faço isso para aumentar o volume. Isso. Você fez? Eu tô vendo. Então, é que meu cabelo é tão volumoso, doutor. Mas ficou bom. Então, o que acontece? Eu agradeço. Aí você faz esses procedimentos, o cabelo ele pode sofrer de duas maneiras. Mas assim, tem que fazer. Você se sente bem, faz e ponto. Só que você tem que cuidar do seu cabelo. Ninguém vai parar a mulherada. Não, ninguém. Gente, fique bonita do jeito que vocês acharem, cada um com a sua identidade. Agora, saibam que esses procedimentos, eles podem agir no cabelo de duas maneiras. Ou ele quebra o seu cabelo vai cair por quebra, tá quebrando. O cabelo tá enfraquecendo. O seu cabelo, ele é uma fibra, aí você vai usando produtos, vai enfraquecendo, ele cai, ele quebra. O seu cabelo tá quebrando. Nossa, o cabelo tá quebrando, o cabelo quebra. Então, é um tipo de problema, ele vai cair por queda. Qual que é outro tipo de problema? Ele vai cair por inflamação no couro cabeludo. Então, alguns produtos usados para o alisamento, eles agem no couro cabeludo, não tem como você fazer só no fio. Então, quando você está com ele em contato com o couro cabeludo, tem pessoas que têm dermatite de contato. Então, a partir do momento que você fez esse procedimento, inflamou o couro cabeludo, o que vai acontecer? Vai cair o cabelo. Ah, pode não cair? Pode não cair, mas geralmente cai quem tem esse problema. Ah, mas quem não tem nada? Tem dermatite de contato por alergia, quem é alérgico àquele produto, e tem alergia de contato que a gente chama por irritante primário, ou seja, vai irritar qualquer um, a pessoa não precisa ter alergia. Então tem produtos que em qualquer couro cabeludo vai fazer uma inflamação, e essa inflamação faz com que o cabelo caia. Então tem que pode falar muito bem atenção e cuidado. Tem que qual cuidar. Tipo de tratamento que você vai fazer no salão de beleza? Sim. Se já identificou que algum produto que foi usado causou aquele problema, não use mais. Se identificou que tem uma alergia, procure seu médico para tratar aquela alergia. Ele vai identificar qual o produto que está causando aquilo e vai te orientar da melhor forma possível. Então, na verdade, você trata, mas se observa. Olha, fala, nossa, meu cabelo nunca caiu, agora eu fiz um relaxamento, alguma coisa, um alisamento, caiu. Relaxamento, era o nome que eu queria lembrar, relaxamento. Também. Doutor, a gente tem pouquíssimo tempo, mas não dá para deixar de falar da clínica nova que foi lançada essa semana que a gente foi, né? Lá fazer a cobertura, semana que vem ou na próxima a gente vai mostrar a matéria da clínica do Dr. Ricardo Mota para vocês. Conta pra gente rapidinho qual que é o conceito da clínica. Essa clínica é uma extensão da clínica de São Paulo, tá? Eu escolhi a Araraquara como a minha segunda morada, fazendo um trocadilho, né, com a cidade, e eu trouxe para cá um conceito, na verdade, que para mim é muito importante, que é um conceito de você tratar o indivíduo como todo, e não é conversa fiada, né? Que todo mundo tem algo, a pessoa tem que ser tratada de tal maneira, e a gente trouxe isso efetivamente. Então o conceito é tratar o paciente na saúde emocional, na saúde física. A gente vai abordar o indivíduo como um todo.
da forma com que ele gostaria de ser visto e de ser atendido e de ser tratado, tá? Então a gente vai integrar facilidade, tecnologia, uma humanização no sentido verdadeiro. A gente está integrando nessa clínica o comprometimento. Você agir é uma forma, você se comprometer é outra. Com certeza. Você tratar é uma coisa, você se envolver com aquilo é outra. Ah, mas o médico não pode se envolver. Conversa fiada, ele não pode se envolver ao ponto do problema do paciente virar um problema para ele. Mas ele se envolver para diminuir o problema do paciente, ele tem obrigação disso. Então é isso que a gente está trazendo para essa clínica. Comprometimento, envolvimento, tecnologia e humanização. É o conceito da clínica. Tudo que a gente tem de melhor hoje em tecnologias vai ter na clínica em tempo integral. Tudo que a gente tem de melhor em profissionais a gente vai ter na clínica. Tudo que a gente tem de melhor hoje, a gente fala em Brasil e mundo até, em tratamento, vai ter em Araraquara, vai ter na clínica. Então a gente englobou toda essa questão do que o paciente precisa para realmente ficar bem. O que ele precisa? Perfeito, doutor. É isso, e a gente trouxe para cá. Doutor Professor Ricardo Mota, obrigado. Parabéns pela clínica. Eu tenho certeza que Araraquara também acolherá a sua clínica com obrigado. Muito envolvimento, porque é muito bom ter profissionais assim, pertinho da gente. E agora a gente também vai para uma clínica que se envolve muito com os seus profissionais também, que é a clínica do Dr. Martelli. Nova Odontologia, apoio cultural, Clínica Martelli. Oi, Pri, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre scanner de novo, né? Os benefícios do scanner. Eu já falei em outros programas sobre isso, além de tudo que o fluxo digital nos dá, né? Qualidade em prótese sobre implante, prótese sobre dente, né? O que a gente tem também? Análise da mordida do paciente. Certo? Então você faz um trabalho odontológico, faz uma ortodontia, pós-ortodontia, ou mesmo antes da ortodontia, usa um alinhador dental, que uma hora eu posso falar com você sobre isso se você quiser saber, como movimentar dentes sem ter aparelho fixo, né? Que são os alinhadores dentais que nós fazemos aqui na clínica, né? Então quando você tem uma pessoa que tem um problema de mordida, né? A mordida é ruim, tem um problema de oclusão, como nós falamos, então você tem que fazer uma análise, o scanner já faz isso para mim, tá bom? Vou pedir para o Dr. Rafael isso, doutor, por favor, me ajude aqui, amplie um pouquinho. Então veja bem, isso aqui é uma análise da mordida. Então essas cores mostram o quê? Onde está verde, a distância da mordida é de 2 milímetros, 1,7 milímetros, ou seja, o dedo não está nem encostando, né? Nesse vermelho maior aqui, você tem um toque, mas um toque, muitas vezes não é um toque muito forte. Quando você tem um toque aqui, onde está bem no cinza, aqui é um contato que não deveria existir. Porque são contatos fortes, são contatos chamados contatos prematuros, e isso daqui tem que ser removido, tem que ser desgastado, tá certo? Um desgaste, esse ajuste oclusal, não é um desgaste que vai prejudicar o seu dente, é apenas um ajuste da mordida, então um ajuste oclusal por desgaste seletivo, onde você consegue equilibrar a mordida. Então não adianta você fazer prótese, fazer ortodontia ou qualquer procedimento e você não tem um ajuste da sua mordida. Porque muitas vezes, mesmo uma ortodontia, até muito bem feita, muita qualidade, às vezes não tem um ajuste finalizado. Isso é importante, isso o scanner nos dá, né? Então como eu faço o escaneamento inicial de todos os meus pacientes da clínica, seja de ortodontia, seja de implante, seja de prótese, seja por tratamentos de DTM, que são as disfunções, as pessoas que têm bruxismo, todos os pacientes na clínica são escaneados. Você tem um escaneamento inicial, uma análise da mordida, da oclusão, e posteriormente, se necessário, é feito um outro escaneamento final para conferir o que foi feito. Como disse, já teve a oportunidade de ver, o escaneamento é muito rápido, essa escaneio marcada de 30 segundos a 1 minuto, então você vai gastar para escanear uma boca inteira, vamos dizer assim, que seja 3 minutos, mas que seja 5 minutos, né? Gasta um tempo mínimo,
sem nenhum desconforto ao paciente. Eu falei moldagem, aquelas massinhas, material de moldagem, isso aí acabou, tá certo? Isso, além de ser impreciso, além de não ter qualidade nenhuma mais, é um desconforto muito grande. Quem passou por moldagem sabe o que eu estou falando, né? Tendência da náusea, da ânsia, né? É horroroso e não tem qualidade. Moldagem e gesso acabou. Então, qual o equipamento que vai te dar isso? Vai te dar uma análise da mordida? Antigamente se fazia montagens em articuladores, levava-se horas para fazer isso, né? Outro dia eu fiz uma conta, quanto seria fazer uma análise disso pelo método analógico? Dá mais de 5 horas de trabalho, tá certo? E eu gastei o quê? 5 minutos? Né? Então realmente é uma discrepância gigantesca, certo? Então o fluxo digital me dá essa oportunidade, além de uma grande precisão, tá certo? Um tempo de trabalho muito menor. Tá bom, Pri? Obrigado, viu? Tá bom? Boa semana aí pra você. Até mais, um beijão. Nova Odontologia. Apoio Cultural. Clínica Martelli. Dr. Martelli, é sempre uma alegria tê-lo aqui no Conexão Saúde. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com o bloco mais delicioso do Conexão Saúde. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, agora a gente volta para o nosso bloco super saboroso, mas a gente até não comentou, não é, doutor Ricardo, que a gente está gravando aqui no Mondrian Ambiente, que é um ambiente delicioso, aconchegante, toda essa natureza aqui em volta da gente, mas o recado hoje, o senhor gostou de gravar aqui? Gostei, muito acolhedor, aconchegante. Não é lindo? No meio de Araraquara, aqui na fonte, tem um restaurante bonito. Assim, você pode vir tomar o seu café, almoçar. Delicioso. Não conhecia, não é? Mas agora vou frequentar. Conhecia? Vou ser frequentador. É isso aí, é isso mesmo. Mas eu gostaria de dar um recado, sabe para quem? Do Mondrian Ambiente, que fez aniversário esse domingo que passou. Hoje o nosso parabéns é para você, Walter. O Walter é um super funcionário aqui do Mondrian, que a gente tem um carinho enorme e eu vou mandar 10 coraçõezinhos para você, Walter. Sempre que eu venho aqui ele me manda 10 coraçõezinhos e hoje é para você os 10 coraçõezinhos. E a gente vai pro bloco da cozinha saudável, mas antes a gente lembra do quê? Do suco de laranja Life, que é o suco 100% integral. O que quer dizer integral? Que não contém adição de açúcar, de conservante, que não contém adição de água, ou seja, é um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. O suco Life tem embalagens de 300 ml, 1 litro, 2 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life. E a gente vai direto aqui, ó, para debaixo dessa árvore que eu estou vendo agora, com a NutriChef Carla Pires. O que será que ela aprontou pra gente hoje? Cozinha Saudável. Mais um Cozinha Saudável no ar e nós estamos aqui com a NutriChef Carla Pires, que sempre traz as melhores receitas saudáveis aqui no nosso bloco, no Conexão Saúde. Carlinha Pires, diga, dona Pires. A receita de hoje é? A receita de hoje ainda é sobre punk. Gente, ela falava punk no começo, eu entendia panqueca, mas tudo bem, agora eu já sei tudo. Então a gente fez já o peixinho da horta, que é uma punk, uma planta alimentícia não convencional que eu amo. E hoje eu trouxe uma receitinha super rápida, super prática, para um lanchinho da tarde agora nas férias, assim, para criançada, que também vai usar uma punk, que é a Ora Pronobis, que é essa folhinha aqui, super rica em proteína, tá? Ela é bem consumida também por veganos, vegetarianos, de preferência orgânica, lembrar de fazer a higienização, porque a gente vai fazer o que com ela, Pri? Um pesto. Em vez de usar o manjericão, que é o tradicional do pesto, a gente vai fazer um pesto. Que delícia! De Ora Pronobis, ó, com azeite, queijo parmesão e castanha do Pará. E isso vai ser o recheio da nossa esfirra. Esfirrinha aberta. Olha que delícia. Super rápida e super prática. Então a gente pode tanto rechear com mussarela e manjericão ou com o pesto de Ora Pronobis. A massinha, Pri, é super fácil de fazer. Vamos lá, então? A gente vai ter aqui 50 gramas de farinha de aveia.
50 gramas de farinha integral, orgânica de preferência, tá? A gente vai colocar 50 gramas de queijo ralado na massa, pode ser parmesão, né? Que vai dar um gostinho diferente. A Pri já gostou da ideia. Queijo ralado, né? Parmesão. Colocar um salzinho na massa, uma colherzinha de chá de sal. Eu sempre gosto de agregar na massa um pouco de gergelim e linhaça, tostadinho. Adoro gergelim Aí também. vai a gosto, colocar um pouquinho só para dar gosto. Um ovo, que a gente vai usar para dar a liga. E aí nós vamos colocando aos poucos o azeite para dar a consistência de massinha mesmo. Então a gente só dá uma mexidinha com o ovo. Se quiser pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, pode colocar chia, o que quiser, tá? E aí vai colocando o azeite aos poucos. Que delícia de massa, Carla. Pode ser azeite, pode ser creme de leite, creme de ricota, azeite e parmesão, fechou. Fechou. Essa é a nossa massinha que a gente vai moldar. E é super fácil, Pri. Essa aqui, você pode perceber, foi fermento? Não. É uma massinha que não vai fermento, que é pra gente fazer sem precisar ficar esperando crescer, pra depois moldar e fazer a esfirra. Se quiser, pode colocar um pouquinho de água ou vai acertando com o azeite. Uns mosquitinhos hoje. Tá. Depois de um certo tempo, a gente tem que fazer o quê? O quê? Pôr a mão. Ah, tá. Pôr a mão na massa. Falei, meu Deus, o que eu não aprendi ainda, que eu não entendi? Aqui, né? Não, pra mim é tenso, parece que não, porque quem não entende de cozinha e gostaria de entender e tem o maior prazer de estar aqui nesse bloco fazendo essa cozinha, eu falo, meu Deus, eu tenho tanto que aprender ainda. E eu falo que a ideia é essa cozinha prática, cozinha rápida, cozinha saborosa, né? É e isso descomplicada, comida de verdade. É uma massinha super simples, a gente só tem que dar o ponto nela para poder fazer a bolinha. E aí, Pri, você tem ideia de como a gente faz para fazer essa massinha ficar com a bordinha mais grossinha e o meio mais fundinho para poder rechear? Tipo um soquinho? Tipo um soquinho? É que eu já vi em restaurante as batatas. Ah, o murro. É. Aqui a gente faz assim, ó. Deixa ela no pontinho de fazer uma bolinha. E depois... faz um fundinho, né? Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai usar o dedão e vai fazer um furinho no meio. E aí você vai abrindo ela devagarzinho. Ixi, aqui precisava um pouquinho mais de azeite. Organizando. É só colocar um pouquinho mais de azeite. Dá o ponto, faz o fundinho, faz o buraquinho. Nossa, dá mais calor humano essa massa aqui. Se achar que ficou um pouquinho seca, pode colocar um pouquinho de água quente, tá? E aí você vai moldando ela assim, ó. E vai ajeitando as bordinhas. Que fácil, que prático. Simples. A gente tem com facilidade todos esses ingredientes. Todos, farinha de aveia, farinha integral. Moldou a massinha, o que você vai fazer? Forma, leva ao forno pré-aquecido, 180 graus, assa por uns 15 minutos a massa sem o recheio. Porque como a gente só vai usar a mussarela e o pesto, que é super fresquinho, depois de pré-assar, a gente coloca o recheio e finaliza mais 5 minutos no forno. Entendi. Então a massa vai sem o recheio. E o recheio que a gente vai fazer agora é com... Esse pesto de ora pronobis. O que eu tenho aqui? Uma xícara de ora pronobis, higienizada, rasgada com a mão, liquidificador. Aí você coloca meia xícara de castanha do Pará, meia xícara de queijo parmesão, coloca um pouquinho de sal e pimenta e vai colocando o azeite e batendo até triturar e ficar... Castanha do Pará, sal, limão... Sal, não vai limão, só o azeite. Por que? Eu escutei falar limão, não tô louca? Não, no pesto tô não. Louca, eu coloquei azeite, a castanha do Pará, o sal, a ora pronobis e o queijo parmesão. Não vai o limão não, aqui não. Meu Deus, tudo bem. Já tá imaginando que ela vai comer a esfirrinha com limão. Não precisa cortar não, viu, Lecoque? Deixa ir pro ar assim, pra vocês entenderem que aqui a gente não fica cortando não. A gente erra e erra ao vivo feliz. E a cores, com certeza. Tá, Será ótimo. que eu falei limão, Pri? Agora não falou não, o erro foi meu. Pronto, vai, vamos lá. Eu falo tanto, né? E aí, ó, não tem segredo, gente. Pra montar, você pode finalizar
com a mussarela ralada. Aí você recheia. Algumas com mussarela. Aí pega o manjericãozinho fresco da horta, ó, põe a folhinha, põe a florzinha que é comestível depois de assada, tá? Depois de finalizada. Na do pesto, corta um tomatinho cereja ao meio, joga umas folhinhas depois de manjericão se quiser. Que delícia! E tá pronto. Em 30 minutos você tem uma esfirrinha saudável, saborosa e recheada de nutrientes, principalmente por conta da Hora Pronobis, que é sensacional. Tem muitos benefícios, né? A Hora Pronobis, ela é considerada como carne do pobre, com tamanho teor de proteína que ela apresenta, fora os outros nutrientes, né? Então, a única coisa, porque a Hora Pronobis, a gente não deve, né, pode experimentando, a gente não deve consumir ela com frequência crua. Né, porque ela tem uma quantidade de fatores antinutricionais. Então, o que dá para fazer? Refogado. Então, onde você usaria um espinafre, né? Você usa a Hora Pronobis. Pode colocar na sopa, no feijão, fazer bolo, pão. Pode desidratar a folha, transformar em farinha e usar a farinha para colorir massas. Faz uma panqueca, crepioca. Então, tem várias utilidades como substituto de ingredientes mais tradicionais. Essa receita é pra mim. Ah, sabe que eu esqueci? Porque eu pus aqui no pesto também, agora você falou limão, eu lembrei. Eu pus meio dentinho de alho, que é pra dar uma saborizada. Podem fazer à vontade, vocês vão amar essa receita, é incrível. Você viu que simples a massinha? Essa é pra mim, viu, Carlinha? Rapidinha. Eu amei. A gente fala que é uma esfirrinha rapidez, de tão rapidinha que é de fazer. E quantos corações a gente vai dar pra NutriChef Carla Pires? Eu adoro 10 coraçõezinhos. E vocês perceberam que toda essa experiência aqui, nós estamos no Mondrian Ambiente. Desde a playlist aqui do restaurante, desde essa natureza, dessa árvore, dessa, né? É uma paz, uma tranquilidade, dá pra cozinhar aqui o dia inteiro, tranquilamente. No meio da cidade de Araraquara, aqui na fonte, é uma delícia. Aproveite e venha conhecer aonde são as gravações do Conexão Saúde e do Cozinha Saudável. E agora a gente volta aqui pro ladinho, ó, no nosso estúdio do Conexão Saúde. Cozinha Saudável. NutriChef Carla Pires, parabéns! Essa esfirra ficou uma delícia. Você sempre aprontando, com muitas novidades e muito criativa aqui no Conexão Saúde, na nossa cozinha. 10 coraçõezinhos para você. Hoje os corações especiais foi para o Walter, mas a gente também sempre manda 10 coraçõezinhos para você, sempre. O Conexão Saúde fica por aqui. A gente volta todas as quartas-feiras às 10h30 da noite. E eu agradeço a quem que sempre me produz pro Conexão. A Elo Boutique, que me produz todos os looks dos 2 programas, né? Do Esferas da Vida e do Conexão Saúde. E também a turma lá da Cidinha, da New Look, a Fabiola, o Vitor. Pessoal, um super beijo para todos vocês, para a equipe da Elo, para a equipe da Cidinha. Vocês realmente fazem acontecer. Um super beijo para você que também está em casa e até quarta-feira que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Suculife. Laranja da Fazenda. H-Saúde. Seu plano. Seu hospital. Clínica da Audição. Comprometimento na reabilitação auditiva.